E aí galera, acompanha o canal, quem fala é o Felipe, e no vídeo de hoje vou demonstrar aí como vocês podem estar clonando o HD de vocês. Esse procedimento é bastante útil para quem for fazer o upgrade, né, colocar um SSD aí no notebook, no computador, enfim, e quiser copiar o disco inteiro para o outro, para não precisar estar fazendo a instalação do Windows do zero, baixando o drive, instalando de novo seus programas e etc. Né? Eu vou passar aqui do HD Pro SSD meu aqui. Vocês precisam de um programa, eu vou deixar ele aí na descrição, o link do site, né? E também o link do Drive para a mesma versão que eu estou utilizando, que é a 12.0. É o EASUS Todo Backup. Eu já tinha feito um vídeo aí utilizando o EASUS, no caso, para formatar pendrive, cartão de memória e etc. Esse daqui é uma outra ferramenta aí da mesma empresa e ela também é free. Eu vou fazer a instalação aqui. Ele pergunta ali, né, se você quer, em português mesmo. Aí aqui ele mostra aqui para vocês algumas coisas aqui. Essa versão Home aqui, ela é paga, ela tem um trial também, mas a gente está utilizando a versão Free aqui. A versão Free não tem algumas coisas, como por exemplo, backup do Outlook, suporte técnico, transferir sistema para PCs diferentes. Só que assim, o que a gente vai fazer, a Free é ótima, não tem necessidade de ser a Home aí no caso. Aceitar, seguinte. Isso aqui, se você não quiser, você pode desmarcar. E aqui todo padrãozinho aqui ele vai instalar aí. Não tem nenhuma pegadinha na instalação, né, de instalar barra de ferramenta que tinha antigamente aí, antivírus. Então é bem tranquilinho de instalar, né? Só nest, nest, nest. Então, depois daquele procedimento aqui, né, eu dei um corte no vídeo aqui porque ele demorou um pouquinho. E ele vai aparecer aqui para vocês aqui, demonstrando aqui que concluiu. E aí é só concluir. Eu já deixei ele aberto ali para executar. Ele aparece aqui uma página propaganda aqui. Eu vou demonstrar aqui para vocês, mas antes eu vou aqui no gerenciador de disco. Esse aqui mesmo. Deixa eu maximizar aqui. Eu quero passar do disco C para esse outro disco aqui, olha. Ele não está inicializado, por isso que ele não está aparecendo ali. Então eu vou aqui dar um novo volume aqui para ele. Vou avançar só para ele inicializar ele mesmo. Vou deixar ele como D mesmo. Vou tirar esse nome dele aqui, não precisa. NTFS mesmo, tamanho normal. E vou deixar ele fazer uma formatação rápida. Né? Quem tiver com HD novo, zerinho, tirou da caixa, ele vai vir desse jeito. Ele não vem com nada alocado. Você vai ter que fazer esse procedimento que eu fiz aqui. Agora ele foi inicializado, olha só. Ele está até aparecendo aqui para mim já. Então aqui eu posso fechar, né? Já está inicializado, já está com uma partição e tudo mais. A partição está como primária. Eu vou fechar aqui e a gente vai vir aqui em clonar nesse quadradinho aqui, olha. Deixa eu ver se ele mostra ali o nome. Aqui. Aperta aqui, ele vai mostrar o nome. Aí você aperta aqui em clonar e aqui ele tem, olha, o disco rígido 1 e o disco rígido 0. Né? A burrice que eu fiz foi essa daqui. Eu instalei nesse cara aqui, ao invés de ter instalado nesse daqui. Mas tá, tá tranquilo aí, né? Bom que tá dando para mostrar para vocês aí o procedimento. A gente vai marcar ele, olha, origem. A gente vai marcar esse cara aqui. Ele vai marcar todas as partições. É isso mesmo que ele tem que fazer. A gente vai aqui, avança. E a gente vai aqui e marca o disco de destino, que no caso é o disco 0.
O que ele está mostrando aqui é porque eu apaguei as partições aqui e ele já estava aberto e aí ele não atualizou, mas não dá nenhum problema não. Então marquei ele aqui, olha, que é o disco de destino. Vou dar avançar. Aqui ele informa para mim de novo, olha, disco de origem e o disco de destino. Olha pela letra e pelo número dele, né? O disco 1 para o disco 0, do C para o D. E avançar. Os dados do disco de destino serão perdidos. Sim, é isso daí mesmo. E aí ele vai começar aqui a fazer o procedimento para a gente aqui. Ele demora, esse procedimento ele não é muito rápido. É lógico que se você estiver fazendo de um SSD para outro SSD, o procedimento é muito mais rápido. Mas aqui eu estou fazendo de um disco normal pro SSD. Então vai demorar um pouquinho mais aí. Eu vou dar um corte no vídeo e assim que terminar aqui eu volto para demonstrar para vocês como é que ficou. Aqui ele terminou, ó, ele demorou 18 minutos aí. Não tem muita coisa, né, nesse disco, né? Eu não estava utilizando ele. Estava utilizando só o outro disco que eu ia formatar e acabei fazendo a lambança lá. Então é bem por isso que não demorou tanto. Se tivesse um monte de arquivos e etc., ele demoraria mais para fazer a cópia. Então a cópia vai depender aí da quantidade de arquivos e tudo mais que você estiver copiando, né? Ele terminou. Eu posso mandar aqui concluir. Que ele pergunta o que você achou, depois eu respondo isso aqui. Fechar aqui e vou demonstrar para vocês aqui como é que ficou os discos. Olha só, ele muda a letra dos discos, tá? Ficou aqui exatamente igual. Os discos ficaram exatamente iguais. Posso abrir aqui, olha, as pastas, ó, pasta games e tal. Aqui também, as mesmas pastas. Eu vou reiniciar agora e colocar para dar boot no meu outro disco, no SSD. Então, estou aqui na BIOS aqui. Infelizmente não dá para gravar ela pela placa de captura ou outro meio aí, porque tem aquele lance, né, da HDMI que eu já expliquei nos outros vídeos aí. Ela só inicia depois aí, por causa das duas placas de vídeo e tudo mais. Vou vir aqui no boot sequence e aqui, olha, ele tá com o boot da UEFI no ST aqui. Esse daqui é o disco normal e ele tá com um no XPG. Eu vou botar esse aqui como primeiro ali, porque esse daqui ele acha sozinho, então nada garante que seja o SSD. Feito só isso daqui, olha, eu já vou aplicar aqui. Ok, exit. Beleza, voltando aqui esse procedimento você pode fazer utilizando aí uma case USB, caso o seu computador não tenha, por exemplo, você esteja instalando um M.2, por exemplo, aí dá para fazer desse jeito que eu fiz mesmo. Caso contrário, você vai precisar aí de uma case USB dessas comuns aí que a gente acha aí à venda aí R$50, bem baratinho. Então não é muito complicado para estar fazendo aí, beleza? Que ele já entrou. Vou entrar aqui no Windows aqui e voltar a gravar com o outro aplicativo para falar aqui com vocês. Aqui já voltamos, ele já iniciou pelo SSD, eu vou mostrar para vocês aqui como ficou aqui o esquema aqui, olha só. Esse daqui é o disco da onde eu copiei, né, a origem, e esse daqui é o disco, né, o meu SSD que foi o destino. Aqui, o que acontece? Se você tiver, por exemplo,
um HD de 500 e um SSD de 1 TB, por exemplo, ele vai criar a partição do tamanho do seu HD lá. Por isso que aqui ficou sobrando esses 22 GB aqui. Por quê? Esse SSD aqui, ele é de 1 TB e esse HD aqui, nominalmente, ele também é de 1 TB. Só que ele tem o tamanho diferente. O SSD tem 22 GB a mais que o HD aqui, entendeu? Esse HD aqui ele é um HD híbrido e tal. Ele tem aí um total aí de 940, não chega nem a dar 940, 931 mais ou menos aí, que é o tamanho real dele aí, quando formatado aí em NTFS, partições do Windows, outros tipos de partições, ele pode informar aqui o tamanho aqui um pouco variável, mas vai sempre ter essa diferença, porque de fato o SSD aqui tem por volta aí de 22 tera, ô louco, 22 GB a mais que ele. Por isso que ele sobrou esse carinha aqui, olha, não alocado. Depois eu faço um procedimento para juntar esse cara, ou eu posso usar ele aí para de teste, alguma coisa assim. Então você tem que estar sempre atento aí para ver se não vai sobrar muita coisa e pode ser que você esteja aí usando só metade do seu sistema. E também vale lembrar que se o seu disco for maior do que o seu SSD e você estiver utilizando, sei lá, 90% dele, não vai ter como fazer o clone, entendeu? Aí, nesse caso, eu recomendaria instalar de novo no, no seu SSD limpo, entendeu? Mas se a diferença de coisas que tiverem ali dentro ali não ultrapassar, ele consegue fazer o procedimento aí tranquilinho. Foi o meu caso aqui, nesse caso aqui ainda era até o contrário, né? O SSD que era um pouquinho maior. E tá funcionando perfeitinho aqui, ó. Velocidade normal. Não precisei reinstalar tudo, né? Como eu teria que fazer. Eu ia instalar de novo o Windows aqui no notebook e tudo mais. Então, funcionando perfeito. Esse procedimento também é bem útil no caso de você for fazer instalações em vários computadores iguais. Por exemplo, hoje é bem mais raro de ver, né, Lan House. Mas antigamente tinha bastante Lan House e o pessoal comprava os computadores assim, tudo igual. Pelo menos de início, né? Depois ia queimando um, o cara substituía, acabava comprando um computador mais novo e a configuração era diferente, placa-mãe era diferente e tudo mais. Mas o pessoal tinha assim, os computadores tudo iguais, tipo 20 computadores iguais. Eu quero formatar todos eles, né? Formatar, porque o pessoal já baixou coisa aqui e tal e tal. E aí o que que fazia? Você fazia num e clonava o disco em todos. E aí só mudava algumas configurações que talvez tinha que mudar, né? Por exemplo, o nome do computador, nesse caso, né, de Lan House e tudo mais, mudava o nome do computador e tal. E basicamente isso. Configuração dentro dos aplicativos lá da Lan House e tal. Só isso, ou seja, você não precisava instalar um por um. E diferente do que algumas pessoas acham, né? Tem uma galera aí um pouco mais antiga, até usando mesmo esse exemplo do Lan House, teve um dono de uma Lan House uma vez que queria que eu formatasse para ele os computadores da Lan House. E eu sugeri fazer isso e ele falou assim que não era para fazer assim, porque ele deu aquele exemplo da aquele exemplo da fita VHS que você copia de uma para outra e perde a qualidade. É, a fita VHS é copiada de uma maneira diferente, tá? Era copiada de uma maneira diferente e também é um meio analógico. Por isso que a qualidade da cópia ficava um pouco inferior. E aí, se você copiasse, pegasse a cópia e copiasse de novo e sucessivamente, ele ia perdendo a qualidade cada vez mais. No caso de HD, informação e tudo mais, não existe isso, porque seria a mesma coisa, por exemplo, de eu baixar alguma coisa no site. Quando eu baixo, eu estou fazendo o quê? Uma cópia praticamente, né?
e aí falar que a minha cópia está com a qualidade dos dados inferiores. Isso daí não existe, tá? Se vocês ouvirem alguém falar esse tipo de coisa, né, dá uma corrigida na pessoa, porque não acontece esse tipo de coisa na cópia de HDs, beleza? Então, espero que tenha sido útil aí o vídeo para vocês. Deixa aquele like aí se vocês gostaram. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, tá aberto aí a área de comentários aí para vocês. Estou sempre aí respondendo a galera aí. Vou ficando por aqui. Se inscreva aí no canal aí para dar aquela ajuda pra gente aí. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, o pessoal que comenta aí e tal. Eu tô sempre tirando dúvidas da galera aí. Muito obrigado aí. Semana que vem devemos ter algumas novidades aí. Vou estar demonstrando algumas coisas interessantes aí no canal. Então se inscreva aí para não perder. E fui e aquele abraço.